Fala, moçada esperta do Mundo História, do Mundo Edu. Continuamos aqui nossa saga de estudos rumo ao topo do Enem e hoje nós vamos falar sobre o processo de independência dos Estados Unidos da América, a Revolução Americana. Moçada, olha só, no final do século XVIII, nós teremos aqui na América o primeiro país a fazer a independência em nosso continente. O país que vai dar o pontapé inicial naquilo que a gente chama de a crise do sistema colonial e que também se insere na crise do antigo regime. Em 1776, as 13 colônias inglesas declaravam sua independência e iriam formar daqui a alguns anos os Estados Unidos da América. Woohoo! USA! 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 Mas, moçada, como é que acontece esse processo? E como que as 13 colônias, que eram tão pequenininhas em relação, por exemplo, ao Brasil, foram as pioneiras nesse processo de emancipação? Olha só, moçada, nós temos que começar a entender o processo de independência dos Estados Unidos ainda no século XVII, quando eles tiveram um processo colonizatório diferenciado. Tu lembra que o Brasil, por exemplo, ele foi colonizado todo na vista de dar lucro para Portugal. A América, de uma forma geral, ela dava lucros ou para Portugal ou para a Espanha. A América ofereceu uma grande quantidade de ouro e prata que transformou a Espanha numa das grandes potências do mundo no século XVI. O Brasil foi o país que mais produziu ouro no mundo no século XVIII e ofereceu muita riqueza para Portugal. E enquanto isso, rapaziada, as 13 colônias inglesas não ofereciam grande possibilidade de riqueza para a Inglaterra. E então é aí, moçada, que nós começamos a entender esse processo colonizatório diferenciado. As 13 colônias não tinham um grande produto para enriquecer a sua metrópole Inglaterra. E por isso, essas 13 colônias inglesas, elas acabaram tendo esse processo de colonização que seguiu um pacto colonial brando. As 13 colônias tiveram bastante autonomia durante o processo colonizatório do século XVII. A parte norte, sobretudo, gente, ela teve uma colonização de povoamento. A gente até falou numa aula anterior que você pode procurar aqui, moçada, no nosso plano de estudos, e que nessa aula, na verdade, ela vai mostrar processo colonizatório onde que se receberam muitos puritanos, perseguidos religiosos, né, e também perseguidos políticos aqui na América do Norte, tentando criar um novo mundo realmente. E aí, rapaziada, a colonização da América do Norte possibilitou com que eles fizessem o comércio triangular. O comércio que nós já falamos em outra aula, mas vamos repetir rapidinho. O sujeito saía para vender cereais das 13 colônias, vendia nas Antilhas, comprava açúcar, ia vender na Inglaterra e na Inglaterra comprava manufaturados e acabava vendendo depois esses manufaturados nas 13 colônias. Formava-se um triângulo comercial onde que o lucro final acabava nas 13 colônias. Enquanto o restante do continente estava sendo controlado pela política mercantilista, o norte das 13 colônias se desvencilhava disso e tinha um desenvolvimento próprio, isso no século XVII. Porque aí, rapaziada, veio o século XVIII. E o século XVIII, tu sabe que é o século da Revolução Industrial e das transformações econômicas europeias capitaneadas pela Inglaterra. A Inglaterra é que fez a primeira fase da Revolução Industrial, a indústria têxtil, a indústria de alimentos. Essa indústria começou a crescer e a Inglaterra começou a liderar o mercado industrial europeu. Porém, moçada, os ingleses precisavam de mercados consumidores. Eles já estavam dominando a Europa e eles precisavam mais e cada vez mais de mercados consumidores para a sua crescente indústria. Que tal 4 milhões de consumidores nas 13 colônias? Looks good! Oh, it looks good! Looks good! Oh, it looks good! Looks good! É dentro desse crescimento da indústria, moçada, que a gente vai entender que no século XVIII, na verdade, a Inglaterra vai tentar controlar as colônias que no século XVII ela dava relativa liberdade. A Revolução Industrial
gerava a necessidade de buscar mercados e a busca de mercados levou a Inglaterra a tentar estreitar os laços coloniais com as suas porções americanas. Rapaziada, nesse intuito de tentar, vamos controlar as 13 colônias, a Inglaterra, de certa maneira, teve sorte em ter uma guerra aí em meados do século XVIII, que foi a Guerra dos 7 Anos. Rapaziada, entre 1756 e 1763, os ingleses estiveram envolvidos com os franceses em uma guerra que, na verdade, teve proporções mundiais, envolveu a Europa, a América e a Ásia. Foi na Guerra dos 7 Anos que os ingleses tomaram a Índia da França e foi na Guerra dos 7 Anos que os ingleses tomaram o Canadá da França. Os franceses se f***. E os ingleses ganharam territórios e acabaram também, por conta da guerra, deslocando tropas para a região das 13 colônias e depois deixaram maliciosamente as tropas nas 13 colônias. Não dá a impressão, assim, maliciosamente, que eles queriam das colônias. Não. Porque, moçada, essas tropas inglesas nas 13 colônias pós-Guerra dos 7 Anos, elas são tropas que vão servir justamente para o interesse da Inglaterra de controlar melhor essas colônias que antes estavam tão soltas. Uma série de leis restritivas sobre as 13 colônias vão aparecer depois de 1763. Lei do açúcar, lei do acartelamento, Ato de Quebec, Lei Townshend, Lei do selo, Lei do chá, etc. Um punhado de leis, moçada, que tentava agora controlar aquelas 13 colônias que antes faziam comércio triangular, que tinham uma burguesia que estava se desenvolvendo, mas agora a Inglaterra queria garantir os mercados para a sua revolução industrial. A Lei do açúcar, por exemplo, dizia que só se poderia comprar açúcar diretamente de comerciantes ingleses. Sugar. Oh, honey, honey. Sendo que antes os comerciantes das 13 colônias buscavam açúcar nas Antilhas e vendiam na Inglaterra. A lei do aquartelamento, ela fazia com que os colonos da região da América do Norte fossem obrigados a dar estadia e alimentação para os soldados ingleses que aqui na América permaneciam. Depois ainda veio a lei do selo, que dizia que as gurias da América do Norte deveriam dar selinhos nos soldados que estavam carentes. Tá, essa lei do selo aí que eu falei é mentira, tá, gente? Ah, vá! A lei do selo, moçada, na verdade, ela obrigava que cada documento que circulasse na América do Norte tivesse um selo de autorização do governo inglês e ela servia sim para a arrecadação, mas também para a censura, para o controle do tipo de informação que estava circulando em jornais e impressos da América do Norte. No meio dessas leis aí, veio um pacote de leis chamadas de Leis Townshend. Estas leis controlavam a circulação de vidros, de tinturas, de tecidos, de papel e de chá. Vidros, tecido, papel, tinturas. Os 4 principais produtos da Revolução Industrial Inglesa. A parte que se referia ao chá acabou, devido a protestos, sendo revogada, mas o pacote de leis, das Leis Townshend, continua em vigor. Rapaziada, é notório para nós que a Inglaterra sim estava fazendo uma reserva de mercado sobre suas colônias e, na verdade, apenas fazendo aquilo que ela nunca tinha feito, mas que Portugal e Espanha já faziam com suas colônias. Estava tentando controlar estas colônias. No meio disso, acabou sendo também bastante criticado entre colonos o Ato de Quebec. Muitos colonos haviam lutado em defesa da Inglaterra na Guerra dos 7 Anos para tomar territórios dos franceses. A pretensão desses colonos, conquistar terras para o oeste. E o governo inglês, que tinha tomado terras a oeste das 13 colônias dos franceses, proibiu, através do Ato de Quebec, esses colonos de irem para aquela região. Rapaziada, tanto os proprietários de terra quanto os comerciantes das 13 colônias, eles começavam a se tornar indignados com a série de leis restritivas que estavam sendo lançadas na segunda metade do século XVIII sobre a região das 13 colônias. Mas a gota d'água acabou sendo, na verdade, a Lei do Chá de 1773. Os ingleses, eles consomem bastante o chá, o 5 o'clock tea, o chá das 5. Pintou um chá que dizem na classe teatral corre, um nome de um chá que aviva a memória.
Esqueci o nome do chá. E os colonos da América do Norte também tomavam bastante chá. Era um produto de bastante procura e de alta rentabilidade para os comerciantes de chá. A lei do chá de 1773 dizia que apenas a Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia monopolista inglesa, poderia comercializar chá nas 13 colônias, e isso feria por demais os interesses dos comerciantes daquela região. Foi justamente por isso que eles fizeram um protesto que depois ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston de 1773. Fantasiados de índios, aproximadamente 150 colonos foram lá no porto de Boston, que era o maior porto das 13 colônias, e jogaram fora o carregamento de chá dos navios da Companhia das Índias Orientais. Este é o protesto que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. E isso deixou a Inglaterra da cara. Os ingleses lançaram então, moçada, um pacote de medidas sobre as colônias que depois os colonos iriam chamar de as Leis Intoleráveis. Fecharam o porto de Boston, o principal porto das 13 colônias. Ocuparam militarmente toda a colônia de Massachusetts. Ocuparam toda esta colônia que está aparecendo aqui no mapa. Esta colônia está no mapa. Moçada, na verdade, já indignados com a série de leis que vinham sendo criadas, como a lei do açúcar, a lei do aquartelamento, a lei do selo, e tendo como gota d'água a lei do chá, as leis intoleráveis fizeram com que os colonos começassem a se reunir e discutir o que fazer com a sua relação com a Inglaterra. E foi aí que nasceu em 1774 o primeiro Congresso Intercontinental da Filadélfia, onde que as 13 colônias se reuniam para discutir o que fazer com os ingleses. Rapaziada, nós temos um filósofo que ele é considerado o precursor do iluminismo, o senhor John Locke, que diz o seguinte: você só pode obedecer uma lei se você fez parte, de uma forma ou de outra, da elaboração desta lei. Don't tell me what I can't do! Tu me entendeu? Na visão do Locke, você tem que obedecer uma lei do Brasil porque você escolheu deputados e senadores que elaboraram, de certa maneira, essa lei. Então, direta ou indiretamente, você participa da elaboração da lei. Baseados em John Locke, os colonos diziam que não participavam da elaboração das leis, porque as 13 colônias não tinham representatividade alguma no parlamento britânico. E no primeiro Congresso Internacional da Filadélfia, eles fizeram um documento, através do qual eles exigiam na Inglaterra representatividade das colônias dentro do parlamento inglês. O governo do parlamento inglês pegou o documento do Congresso da Filadélfia, deu risada em inglês e continuou tomando chá sem dar bola para eles. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui, toma um chá e fica numa boa. Moçada, na verdade, depois do primeiro Congresso Intercontinental da Filadélfia, a Inglaterra mandava mais homens, controlava ainda mais a região das 13 colônias, e os ingleses começaram a descobrir que muitos colonos tinham verdadeiros depósitos de armas em galpões e estavam já há algum tempo se preparando para brigar contra a Inglaterra se fosse preciso. Com o aumento do controle inglês, continuou a indignação dos colonos, que se reuniram em um segundo Congresso da Filadélfia em 1775. No segundo Congresso Intercontinental da Filadélfia estão personagens famosos da história norte-americana, como Thomas Paine, Thomas Jefferson, George Washington, Mel Gibson e outros. Pensei que fosse um patriota. Se ser patriota significa estar furioso com os impostos descabidos, sim, eu sou. Se as colônias americanas deveriam se autogovernar independentemente, acredito que possam e deveriam. Rapaziada, na verdade eu falei do Mel Gibson justamente pra gente mostrar uma parte desse filme, O Patriota, que ele é um filme
que relata o início do processo de independência, porque foi no segundo Congresso da Filadélfia, uma reuniãozinha num galpão lá no meio dos Estados Unidos, que eles resolveram fazer a luta pela independência norte-americana. George Washington foi nomeado comandante em chefe, o comandante militar das forças norte-americanas para a Guerra de Independência. Por que George Washington foi nomeado comandante em chefe? Ele era considerado um grande estrategista militar e ele era amigo de muita gente. E, moçada, de tão amigo, as pessoas nem chamavam ele de George Washington. Chamavam ele simplesmente de compadre Washington. Washington, vocês nunca vão conseguir fazer a independência, rapaz? Sabe nada, inocente. Moçada, enquanto George Washington comandava as tropas, o Thomas Jefferson redigia a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que ficou pronta em 4 de julho de 1776. 4 de julho, que é o Independence Day, Dia da Independência dos Estados Unidos. A Declaração de Independência, moçada, ela se inspirava muito no pensamento iluminista e com ênfase no John Locke, que é esse rapaz que a gente já falou antes, o precursor do iluminismo. Locke é um que falava o seguinte: o governo, ele serve para garantir os direitos naturais e inalienáveis do ser humano. O ser humano nasce com esses direitos, são naturais e ninguém pode tomar deles, são inalienáveis. O direito à liberdade, o direito à propriedade e o direito à busca da felicidade. Os governos existem para garantir esses 3 direitos. Se o governo não garantir a tua liberdade, não defender a tua propriedade e não deixar você buscar a felicidade, você tem um novo direito, o direito de revolta contra o governo opressor, que é exatamente o que os caras das 13 colônias queriam, ter direito de se revoltar, e eles se revoltaram. Entre 1775 e 1783, nós tivemos a Guerra de Independência dos Estados Unidos, ou a Revolução Americana. Moçada, nós estamos falando de 13 colônias. E observem, nós não estamos falando dos Estados Unidos atuais, que tem um território continental. Nós estamos falando apenas de uma pequena porção litorânea dos Estados Unidos e eles estavam enfrentando um dos países mais poderosos do mundo, a Inglaterra, naquele momento. Por isso é imprescindível, moçada, que além de percebermos que eles tinham se organizado, os colonos, eles também contaram com a ajuda de alguém. A Holanda, a Espanha e a França, que eram inimigas da Inglaterra, ajudaram na independência americana. A França, inclusive, mais, moçada. A França mandou dinheiro, a França mandou armas e a França mandou soldados para ajudar no processo de independência dos Estados Unidos. Inclusive, gente, para comemorar depois os 100 anos de independência dos Estados Unidos, a França também mandou de presente a Estátua da Liberdade para os Estados Unidos. Quem projetou a Estátua da Liberdade foi Gustave Eiffel, que também projetou a torre... esqueci o nome. Pintou um chá que dizem na classe teatral corre, um nome de um chá que aviva a memória. Moçada, em 1781, na verdade, os militares das 13 colônias já tinham expulsado os ingleses de lá. E em 1783, a Inglaterra, sob intermédio da França, vai estar reconhecendo a independência dos Estados Unidos da América através do Tratado de Versalhes ou Tratado de Paris. Os Estados Unidos se tornavam independentes, ganhavam um territóriozinho a oeste que os colonos queriam desde a época da Guerra dos 7 Anos e, mais do que isso, formavam um país que serviria de modelo para muitos outros países e serviria também de modelo e de inspiração para o restante das independências do continente americano. Os Estados Unidos formavam a República dos Estados Unidos quando praticamente ninguém tinha repúblicas. Ainda se vivia na Europa sob monarquias. Os Estados Unidos da América acabaram dando autonomia para seus estados e não tiveram um governo central impositor. Os Estados Unidos da América criaram um sistema democrático, não mais um sistema aristocrático como ainda prevalecia no continente europeu. Eles são considerados a primeira democracia moderna.
Eles se inspiraram no iluminismo e transformaram seu país num país que abraçou o pensamento iluminista que se consolidava na Europa naquele instante. Mas aí, rapaziada, preste atenção. Você que vai fazer Enem, vai fazer vestibular, vai fazer concurso público, vai fazer concurso para a NASA. O iluminismo veio para a América de forma adaptada. Exemplo, o iluminismo critica a escravidão. E os Estados Unidos da América fizeram uma república bonitinha, com democracia, com autonomia para os estados, com grande autonomia para os cidadãos, com liberdade de expressão, não sei o quê. Mas os Estados Unidos da América mantiveram a escravidão. Na verdade, dois países que ficaram marcados aí no processo de independências americanas por manter a escravidão, os Estados Unidos e o Brasil, que só na segunda metade do século XIX vão abolir a escravidão em seus territórios. Mas de qualquer maneira, moçada, estava dado o pontapé inicial. O sistema colonial começava a ruir a partir do processo de Revolução Americana. As colônias da América Espanhola vão se inspirar nos Estados Unidos. O Brasil vai ter movimentos como a Inconfidência Mineira, inspirado nos Estados Unidos. Então, rapaziada, começa todo um processo que faz parte da crise do sistema colonial e também parte da crise do antigo regime, porque lá na Europa já vai estourar a Revolução Francesa e também vão começar as alterações políticas naquele continente. Estamos trabalhando, moçada, um período de tempo que ele é fundamental para a história humana. As últimas décadas do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX. As ideias iluministas, liberais, as ideias de liberdade comercial, de democracia, de liberdades individuais, elas começavam a tomar corpo através de uma série de guerras e revoluções de caráter político e econômico, e a Revolução Americana faz parte disso tudo. Assim como faz parte também, moçada, uma série de aulas que a gente também tem com Revolução Francesa, Revolução Industrial, independências americanas, independências do Brasil, e que você, nosso aluno querido aqui do Mundo Edu, vai estar estudando na sequência também estes conteúdos para chegarmos lá no topo do Enem, para chegarmos lá na faculdade que você sonhar, que você desejar para você. Acho que hoje era isso, né, rapaziada? Me despeço, volto a hora que você quiser, porque você pode entrar no nosso site a qualquer momento. Se você tiver com vontade de estudar às 2 da manhã, estuda. Se você tiver com vontade de estudar às 5 da tarde, você estuda. E se você tiver sem vontade de estudar, não pode. Vocês precisam, moçada, estar estudando, e a gente tem que dar um gás, tá? Porque a gente tem que saber que tem um monte de conteúdo para estudar, tem um monte de coisa. Mas que a gente tem tempo, a gente tem organização e a gente precisa estar sempre focando, foco nos estudos, foco no Enem e foco na nossa aprovação. Certo, rapaziada? Um abraço para vocês, até o nosso próximo encontro, a hora que você quiser. Tchau! Cara, pior que eu não consigo, cara. Aqui, ó. Fala. Massachusetts. Não vou gravar essa aula, velho.